te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia. Oh. Amém, queridos. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live sobre os salmos da fé, não é? Sempre o salmo, um ou mais salmos em que nós ministramos a palavra de Deus em cima dele, mas sempre lembrando que é por isso que nós temos esse nome, Salmos da Fé, porque cremos que toda a palavra de Deus, mesmo no Velho Testamento, vai apontar para essa dispensação que vivemos agora. Ela vai apontar para aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que muitas vezes acontece é que as pessoas desconsideram que o Velho Testamento ele vai apontar para realidades do Novo Testamento. Amém? Então, os salmos de hoje são os salmos 97, 98 e 99. Então vamos lá ler o Salmo 97, amém? Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor, regocije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes
na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Vós que amai o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos e livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. O que é que nós podemos extrair, principalmente como revelação para a nova aliança deste salmo? Veja bem, os primeiros versículos desse salmo falam do poder, grande poder de Deus, imenso poder. Depois ele começa a dizer que sejam confundidos aqueles que confiam em ídolos. Idolatria é algo que sempre existiu, não é? Por causa da tendência do ser humano, principalmente a sua natureza caída, com a queda, de exaltar demais esculturas, imagens, personificações, né? Imagens relacionadas com o sagrado, tá? Com o sagrado, né? E também idolatrar situações, pessoas, né? O trabalho, o dinheiro, etc, etc, etc. Todas essas coisas aí são, vamos dizer assim, características de idolatria. Na época do povo de Israel havia idolatria, principalmente relacionada com os deuses daquela região, né? Mas nós sabemos que a idolatria sempre existiu. A Bíblia deixa claro que não se deve nem sequer fazer imagem de Deus, nem de qualquer relação com o celestial. Então, essa proibição é muito clara. Por quê? Porque Deus já sabia, e na sua infinita sabedoria ele já sabia, que a tendência das pessoas é focalizar em cima de um objeto, ou de uma imagem, ou de uma escultura, e trazer orações, ou exaltação, ou idolatria em cima dessa figura. Deus é o mesmo, ele não muda. Apesar de estarmos numa nova aliança, mas isso vale para toda a eternidade. Não pode haver idolatria no meio do povo de Deus. Toda e qualquer idolatria é uma característica do mundo, e de pessoas que são influenciadas por demônios. Outra coisa que Deus quis evitar com a idolatria é porque existem demônios aqui nessa terra, né? Segundo a Bíblia diz que 1/3 dos anjos, eles foram expulsos do céu juntamente com Satanás e estão nas regiões celestiais. Então os demônios estão por aí. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás. Nós somos embaixadores porque estamos em uma terra que por enquanto ainda não é totalmente do Senhor, porque existem muitos demônios, né? E pessoas sendo influenciadas por demônios. É por isso que existem tantas coisas ainda. A terra está debaixo da queda, existem terremotos, guerras, fomes e tudo mais que é obra de Satanás e não de Deus. Deixar isso bem claro. Amém? Então, existem demônios e Deus sabia que quando você começa, você não, mas qualquer pessoa que começa a idolatrar ou pôr adoração em cima de uma figura, demônio entra naquilo dali, né? Nesse relacionamento e nessa influência, e pessoas podem ser prejudicadas muito porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então ele começa a falar sobre a idolatria, mas aí ele começa a fazer um comparativo com o povo de Deus e dizendo que o povo de Deus se regozija com a justiça. E no versículo 10 é maravilhoso que diz assim: vós que amai o Senhor, detestai o mal. Uma coisa que nós, como filhos de Deus, devemos ter é detestar o mal. Não podemos ser coniventes com o mal. Amém? Desde as suas mais, vamos dizer assim, dissuadidas, escondidas atitudes, como por exemplo,
enfermidade. Para mim, para muitas pessoas, enfermidade é claramente uma obra de Satanás, mas existem pessoas que, por causa do engano de certa teologia baseada em fracassos, acreditam que Deus é quem põe, muitas vezes, enfermidade nas pessoas. E por isso fica meio que enrustido aí para essas pessoas a obra de Satanás. Mas Satanás sempre vai e faz o mal. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa índole, tudo que é maravilhoso, né? Estou aqui fazendo uma paráfrase, né? Vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra e nem variação. E podemos ver também que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então tudo que é ruim, tudo que faz mal, tudo que é doença, tudo que é destruição, tudo que é falência é obra de Satanás e não de Deus, tá? Mas aqui ele está dizendo no versículo 10, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Não podemos ser coniventes com o mal, como eu disse, desde essas obras, enfermidades e tudo mais, mas também obras claramente do maligno, como o assassinato, né? Adultérios, roubos, enganos, né? Mentira. A mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Tudo que é mentira não tem parte nenhuma com Deus, só tem parte com o diabo. A pessoa que se envolve com mentira, ela abre a sua vida, a sua família, as suas finanças, a sua saúde para a operação de demônios, tá? Então precisamos, todo cristão, todo filho de Deus tem que estar longe da mentira. Mas pastor, existem as mentiras brancas. Não existe mentira branca. Toda mentira é negra. Ah, mas tem coisas que a gente tem que mentir para as pessoas não sofrerem. Não, você não tem que mentir. Se alguém não precisa ouvir algo que vai lhe fazer mal, você simplesmente não diz, né? Você se escusa, você se afasta para não ter que ser confrontado, porque você vai ter que dizer a verdade, né? Não existe essa de mentira branca. Toda mentira é obra de Satanás, irmãos. E a pessoa que mente, ela abre a sua vida para o maligno. Precisamos detestar o mal, detestar a mentira. Irmãos, eu vou ser sincero, mesmo antes de se converter, eu já tinha um nojo com relação à mentira, porque meu pai, desde criancinha, já implantou isso em mim. Quando eu nasci de novo, qual é a minha alegria ao ver que essa é uma determinação da palavra de Deus, porque o diabo é que é o pai da mentira. E hoje eu sou fechado com relação a isso, porque Deus também é fechado com relação a isso. Não há negociata para com a mentira, irmãos. Não há, como diz aquele ditado, tolerância zero. A tolerância para com mentira é zero. E toda pessoa que se usa dessas ferramentas malignas não pode ser confiável diante das pessoas, não é? Porque mentira é que se a pessoa mente, como é que pode confiar? Ainda mais por causa da influência de demônios, tá? Então, devemos detestar o mal, o roubo, o assassinato, o adultério, a mentira e também as doenças, enfermidades e tudo aquilo que é obra de Satanás. Aqueles que amam ao Senhor têm a característica de detestar o mal. Amém? E aí ele diz no final do versículo 10, ele guarda a alma dos seus santos. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma verdade que vale por todas as alianças. Desde o início até agora continua sendo, ele guarda a alma, ele guarda a mente. A alma é isso aqui, ó. Ele guarda a mente, a mentalidade. Ele guarda o juízo daqueles que amam a ele, daqueles que seguem os seus preceitos, né? E diz mais, livra-os da mão dos ímpios. Irmãos, isso é uma coisa que vale para todas as alianças. Deus livra a gente. Deus livra você, Deus me livra, Deus nos livra quando vivemos a nossa vida em comunhão com Deus. Há muita confusão, né? Algumas pessoas dizem assim, não há nada que eu faça para Deus me amar mais porque Ele já me ama. É verdade. Não há nada que eu faça que me faça ser mais justo ou mais, vamos dizer assim, santo, porque Deus já me fez santo e eu sou justo. Verdade. Mas tem outras coisas que você precisa prestar atenção. Não há nada que te faça mais justo, tá? Porque você já foi justificado. Mas se você cometer pecado que se chama injustiça, você precisa confessar o seu pecado. Amém? Não há nada que te faça mais santo porque você já é um santo. É verdade. Mas existe uma coisa chamada santificação, que são um conjunto de práticas e de atitudes que tem a ver com uma fidelidade a Deus.
Amém? Aí a pessoa diz assim, por causa talvez desse engano de palavras, pode pensar, não, Deus me livra, independente do que eu faça. Opa, irmãos, se você viver uma vida de pecado e longe dos preceitos e da palavra de Deus, como Deus vai livrar se você abriu a sua vida totalmente à influência de demônios? Como tal, eu citei agora mentira. Com em mente, abre a vida para a influência de demônios, né? Quem vive irritado ou guarda mágoas e não perdoa, também abre a vida para influências de demônios e enfermidade, porque Deus não tem parte com falta de perdão. Isso é muito sério, tá? Deus não tem parte com falta de perdão, porque foi para isso mesmo que Ele derramou do seu maravilhoso amor, o ágape, no seu coração. Quem nasceu de novo, ama ao Senhor e tem o amor de Deus no seu coração. Esse amor, o ágape, te dá condições e te capacita que pela fé, nesse amor, você possa perdoar todas as pessoas. Amém? Tome muito cuidado disso, porque o livramento de Deus está condicionado a uma vida de fidelidade. Não, Deus me livra de todo jeito. Se vive uma vida longe de Deus, não tem como os anjos proteger você, não tem como a proteção, a cerca de segurança te resguardar do mal. Por quê? Porque você abriu a brecha no meio de tanto pecado. Então, há essa confusão. Pessoas dizem, não há nada que eu faça que faça Deus me amar mais. Ele continua te amando, irmão, mesmo que você viva uma vida de pecado e abra a sua vida para a influência de demônios. Não há nada que eu faça que me faça ser mais santo. Não, você realmente nasceu de novo, você vai para o céu, mas você tem que andar na santificação, né? Não é verdade? Não há nada que eu faça que faça Deus não me livrar. Esse é um engano, tá? Este é um engano, porque embora o poder de Deus para livramento seja eterno e imutável, e a sua vontade é nos livrar, mas quando abrimos a brecha abrimos a nossa vida para a influência de demônios, vai acontecer alguma coisa, não é verdade? Então, aí diz no 11, né? E eu espero que esse 11 se cumpra agora, ou esteja se cumprindo com você. Porque ele diz, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Irmãos, quando a Bíblia fala de luz, ele está falando da glória de Deus, né? E isso, a manifestação da glória envolve todos os parâmetros que a Bíblia nos dá a entender sobre isso. A luz simboliza revelação, né? A luz também simboliza libertação. A luz também simboliza o poder de Deus, porque luz tem a ver com glória, irmão. Há uma glória que habita dentro de nós e que é revelada na palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra ou lê, como eu disse agora, né? Eu disse, espero que você esteja, também se cumpra isso na sua vida. Quando você lê e quando você ouve a palavra, quando você ouve com o ouvido correto, abrindo o coração para as revelações do Senhor, né? Para a exposição das palavras do Senhor, como diz o Salmo, a exposição das tuas palavras esclarece e dá juízo aos simples. Quando você abre o coração, a luz da revelação penetra no seu coração. E aí se cumpre o que ele diz no final, a alegria para os retos e a alegria para os retos de coração. Irmãos, a alegria é algo que Deus já deu. Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, e eu quero deixar claro mais uma vez que ali não é fruto do Espírito Santo não, irmãos, é fruto do Espírito do homem que nasceu de novo. Amém? Não tem nada a ver com o fruto do Espírito, até porque não tem sentido, porque todos aqueles frutos, aquelas características do fruto do Espírito tem a ver com relacionamento com pessoas. Então, é algo que você que tem que ter. Então, para andar em mansidão, você tem que estar manso com as pessoas. Para andar em domínio próprio, você tem que ter domínio próprio com a pessoa. Outra característica do fruto do Espírito é amor. Você ama não só a Deus, mas as pessoas. A alegria é outro fruto do Espírito Santo, né? Benignidade, bondade, mansidão. Então, irmãos, é o fruto do Espírito do homem recriado. E uma das características desse fruto é alegria, tá? Mas se você não tiver a luz da revelação, você pode andar em tristeza,
porque muitas pessoas não entendem isso. E no meio das tribulações da sua própria vida, começa a ficar triste e pensar, eu não tenho sorte, ou Deus não me ama. Isso não é verdade, irmãos, isso é mentira, é uma armadilha que Satanás criou, é um sofisma, está criando uma fortaleza mental, né? E precisa ser anulado esse sofisma, esse engano. Como é que se anula o sofisma? Com a verdade da palavra. Aqui, nesse salmo, que nós dissemos que é um salmo da fé também, né? No Salmo 97, ele diz que os que amam ao Senhor detestam o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra da mão dos inimigos. Aí ele diz no 11, a luz difunde-se para os justos, ou seja, a revelação, irmãos, e a alegria para os retos de coração. À medida que a revelação vem brotando no seu coração pela exposição das palavras do Senhor, a alegria deveria brotar do seu coração, mas como é um fruto, você tem que crer e você tem que praticar, não é sentir a alegria. Irmãos, não é assim, não é sentir amor. Deus disse, amai-vos uns aos outros. Jesus disse isso. Então é uma ordem, não é sentir amor, é uma ordem, é porque já existe isso dentro do seu coração. O amor é fruto do Espírito Santo. Fruto do espírito do homem, né? Eu mesmo cometi o erro dizendo agora, né? Mas a alegria também é fruto, né, do espírito, amém? E é por isso que ele termina o Salmo 97 com o versículo 12 dizendo, alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o Salmo 98. O Salmo 98 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então quase todo esse salmo é um salmo de louvor, né? De exaltação dos feitos do Senhor. Mas além de toda a expressão de louvor que está aqui e que estimula o cristão a viver uma vida de louvor, porque Deus está entronizado no meio dos louvores, eu acho bastante esclarecedor também o último versículo, porque ele diz assim, 9, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Outra verdade eterna é que Deus é justo, tá? Ele vai julgar, irmãos. Lá em Gálatas, no capítulo 6, vamos lá abrir Gálatas capítulo 6, diz o seguinte, no versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E eu quero dizer para você que essa é uma verdade eterna, é um princípio espiritual que vale para todas as pessoas, não só os cristãos, os crentes, mas para aqueles que são ateus também, agnósticos e todas as pessoas, pecadores, ímpios. Isso vale para todo mundo. Tudo que a pessoa semeia, ela colhe. É verdade que há algumas pessoas que por comunhão com demônios, às vezes até parece que são protegidas, né? Há uma certa comunhão, não vem doença, não vem enfermidade, porque aquelas pessoas podem ser atalaias de Satanás, né? Pessoas que são usadas para fazer algumas coisas. Nada disso importa. A verdade é que cedo ou tarde, né? No momento certo, a justiça de Deus vai acontecer. Porque ele vai vir e julgar o mundo, irmãos. A Bíblia está falando aqui sobre o julgamento, podemos ver,
Um deles é o do final da grande tribulação. Já vem juízos caindo na grande tribulação que está próximo de acontecer assim que a igreja for arrebatada. E no final da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta são mortos e lançados no lago de fogo. E Deus começa a julgar, né, através de Jesus. Jesus passa 1000 anos aqui julgando com cetro de ferro, mas também tem o juízo vindouro do juízo final, né, onde todas as pessoas que não receberam o Senhor Jesus e estão no inferno serão ressuscitadas para serem julgadas diante do grande trono branco. Olha, irmãos, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. Isto é certo, irmãos. E me faz lembrar uma certa feita em que eu estava triste, porque coisas injustas tinham acontecido comigo há muitos anos atrás. Eu não aceitava aquela situação, né? Porque tinha sido uma grande injustiça que tinha acontecido comigo, e Deus o sabe. E teve um momento que, aos pés do Senhor, eu chorava. E Deus me trouxe esse versículo, né, que alguns já devem ter lido, né, está na Bíblia, muita gente pode ter já lido esse versículo, mas na época foi extremamente importante para mim, porque Deus falou isso e tem a ver com esse último versículo que nós falamos aqui. Porque eu questionava e dizia, meu Deus, será que existem pessoas que têm mais sorte do que outras, né? Porque tem pessoas que sofrem tanto, são injustiçadas, são difamadas, enquanto de outros são também, mas tem um temperamento que desenrola, e já tem outros que são menos difamados. Então parecia que havia um peso diferenciado para cada pessoa, para cada gente, melhor dizendo, para cada gente e para cada um. E isso me estava confundindo a cabeça, isso há muitos anos atrás, e o Senhor me trouxe algo interessante. E porque no versículo 13 até o 18 de Malaquias, capítulo 3, está escrito o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 15 diz, ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, né? Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então veja bem o que é que ele começa a dizer aqui no versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ele está falando aqui, a gente, é como se fosse assim, deixa eu contextualizar para você. Ele está dizendo, vocês estão reclamando, né? E temem a Deus, mas estão aí dizendo e estão falando um para os outros isso aí. Ah, será que Deus esqueceu da gente? Ou será que existe isso mesmo? Tem pessoas que têm mais sorte do que outras. Tem pessoas que fazem o mal e parece que escapam, né? E aí ele diz o seguinte, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Que memorial é esse, meu irmão? É a aliança que nós temos com Ele, né? A aliança de sangue que temos para com Ele, né? O fato de que os nossos nomes, quem nasceu de novo, tem os nomes escritos no livro da vida. Aquilo é um memorial. Deus vê o teu nome escrito no livro da vida e Ele não esquece, nem nunca esquecerá de você que está me ouvindo, assim como não se esquece de mim, e Ele falou isso para mim. E aí olha o que Ele continuou dizendo, olha só. Havia um memorial. No versículo 17 é onde está a resposta de Deus. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia? O dia do julgamento, irmãos. O dia quando começaram os 7 anos da grande tribulação, o dia do julgamento no final da grande tribulação, né? O dia do Senhor que começa logo depois do arrebatamento da igreja. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Ele vai nos poupar, irmão, da grande tribulação. Ele vai nos retirar desse lugar. Por quê? Aí ele diz no versículo 18, e aqui foi demais para mim, eu me lembro que eu chorei, eu me quebrantei, porque eu estava dizendo, meu Deus, por que existe isso? Tem pessoas que fazem o mal e parece que não está acontecendo nada, e diante de outros parece que é a pessoa que está certa, né? Está dando tudo certo, então, né? Dá tudo certo, nada aconteceu, então está dizendo a verdade, né? A versão está sendo verdadeira, né? Mas olha o que Deus diz.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, se você serve a Deus, Deus vai poupar você. Deus vai livrar. Sabe, existe uma tendência no mundo, né? Ainda mais hoje em dia com essa sociedade midiática que a gente vive, né? Da TV, do Instagram, Facebook, tudo que nós vivemos, de que algumas pessoas passam, né? Tem vamos dizer assim, um marketing pessoal, né? Tão forte, passam a ideia que parece que estão corretas, né? Nós vemos muito isso na política, infelizmente, né? Tem pessoas que são de uma falsidade tremenda, ímpios, que têm a cara de pau de dizer mentiras deslavadas. E eles começam a conquistar corações de algumas pessoas e passam a imagem como se fossem pessoas de bem, né? Pessoas que não mentem, pessoas corretas. Irmãos, Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. E Jesus deixou uma advertência muito séria. Ele disse que de toda palavra frívola nós vamos prestar contas. É por isso que é tolice expor as nossas opiniões particulares e não a palavra de Deus. Porque as nossas opiniões particulares podem estar contaminadas, irmãos, com o sentimento que você tem para com outras pessoas ou de outras pessoas têm para com você. Pode estar contaminada com a ideia que você tem do mundo, não totalmente bíblica, mas pessoal. Pode estar contaminada com uma pressão que você está sofrendo em alguma área da sua vida e você acha que é vítima quando na verdade você foi quem semeou aquilo, né? Então muitas coisas podem contaminar e travestir a imagem de outros e a sua própria imagem. Mas Deus conhece o coração de cada pessoa. Então, quando nós cremos no que está escrito na palavra e nós exaltamos a palavra de Deus, irmãos, esta palavra que está exaltada nos céus, ela vai proteger você, irmãos. Ainda que pessoas difamem vocês, se você está dizendo a verdade, Deus vai proteger você. Amém. Mas é como eu te disse, tem pessoas que acham que estão certas, e eu estou falando não só de ímpios, mas também de pessoas dentro da igreja, né? Mas na verdade estão somente expondo os seus pontos de vista pessoais e particulares, irmãos. Precisamos ter muito cuidado, porque o que importa é o que está escrito na palavra. E Deus conhece o coração de cada pessoa. Ele conhece o meu coração e o seu coração. E como a promessa de Malaquias, Ele nos livrará e vai poupar como um filho que o serve. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Deus vai nos livrar de toda mentira, de toda falácia. Como eu disse, nessa época de política aparece todo mundo dizendo que é isso, que é aquilo outro, e a gente sabe que é de muito exagero. Não se iluda com o que os outros dizem. Palavras podem ser ditas assim. Existem dois termos que eu acho interessante: a verborragia ou logorreia. Significa exposição exagerada de palavras e palavras e palavras que não dizem nada, é só enchimento de linguiça para criar uma imagem pessoal que é mentirosa. Nessas épocas de mídia social e de Instagram e Facebook, não acredite. Eu sempre digo para as pessoas: nada nem ninguém é o que se apresenta, irmãos. Porque até mesmo que as pessoas sinceras, quando elas apresentam, existe todo um background, existe toda uma vida por trás, que mesmo que seja honesta, né, e seja íntegra, mas o que está sendo exposto não mostra aquilo, né? Então, por exemplo, eu estou ministrando a palavra, eu creio debaixo da inspiração do Espírito Santo, e somente a palavra. Você pode olhar para mim
e achar uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Independente de qualquer coisa, essa opinião sua não é completa, porque mesmo que eu seja melhor do que o que estou dizendo aqui, você não conhece a minha vida, e só quem conhece é Deus. Então não se iluda acreditando muito mais, pior ainda, em pessoas ímpias ou pessoas que não têm como Deus o primeiro lugar, como a palavra de Deus, com opiniões pessoais a respeito de que quer que seja. Deus conhece o coração de todas as pessoas. Não adianta a gente se justificar. O nosso juiz e o nosso justificador é Cristo, é o Senhor. Amém, queridos? Então, esse é o Salmo 98. Nós já lemos o Salmo 97 e lemos o Salmo 98. Agora vamos ler o Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Aleluia. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. E falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tenha tomado vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o seu santo monte, porque Ele é santo, é o Senhor, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Esse é um salmo de intimidade, né? Ele cita várias vezes aqui: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. E ele cita aqui Moisés, Arão e Samuel para dizer que quando esses sacerdotes clamavam ao Senhor, buscavam ao Senhor, Ele respondia. Então, na verdade, a grande revelação do Salmo 99 é a realidade da nossa comunhão que temos para com o Senhor, né? O véu que separava foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Havia uma arca da aliança no Santíssimo Lugar. Agora a arca da aliança é você que nasceu de novo. Deus habitava, o poder de Deus estava dentro da arca da aliança, né? E agora o poder de Deus está dentro de você. E na arca da aliança havia as tábuas da lei, né? E a vara de Arão que floresceu. As tábuas da lei representam a palavra, e a vara de Arão que floresceu é o Espírito Santo, né? Porque nos guia, né? Como a vara guia, florescido porque nele está toda a provisão e toda a glória de Deus, e isso está dentro de você. O Espírito do Senhor está dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você, Jesus Cristo, que é a palavra, está dentro de você. Nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, como diz o livro, a carta dos Hebreus, para alcançar socorro em ocasião oportuna. Nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar, né? Nós não precisamos pedir para Deus nos levar ao Santíssimo Lugar, como dizia certa música de antigamente: leva-me à sala do trono. Nós já temos acesso, irmãos. Não precisa pedir para Deus levar quando você já tem acesso. Não precisa pedir para Deus fazer algo que Ele já disse que já fez em Cristo Jesus. Ele abriu o véu, Ele rasgou o véu. Agora nós temos presença e intimidade para com o Santo de Israel. Esse Salmo 99 fala por 3 vezes que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E fala também nesse Salmo: prostai-vos diante dEle, né? Diante da sua santidade. Esse é um Salmo de intimidade. Mas o que é lindo aqui é que ele está dizendo que na velha aliança, né, nessa aliança do Salmo, Samuel, Arão e Moisés invocavam e clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Irmãos,
Você, quando invoca a Deus, quando você clama, quando você ora, quando você fala com Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo Senhor, Ele te ouve, porque você foi feito santo pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Oh, aleluia! E é por isso que nós o exaltamos, porque nós temos livre acesso ao Deus Criador do universo. Ele criou tudo que existe, né? E Ele é o teu Pai. Ele nunca vai te abandonar, irmãos. Creia nisso. Esses dias, acho que foi ontem, eu falando com o irmão e dizendo, olha, é preciso que as pessoas entendam que não é só Deus que trabalha com fé, o diabo também trabalha com fé. Hã? Sim. Deus trabalha com fé e o diabo trabalha com fé. Né? O fato de Deus trabalhar com fé é claro, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E diz também lá em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Né? Então sem fé é impossível agradar a Deus. Deus trabalha com fé, mas o diabo também trabalha com fé, você sabia? Principalmente contra os cristãos. Como assim, pastor? Exatamente, ele fica o tempo todo tentando mostrar para você que a realidade natural é maior do que a sobrenatural. Ele fica tentando mostrar para você que você não é filho de Deus, que Deus te esqueceu, que você não tem sorte, que você é azarado, que ninguém te ama e tal, e essas mentiras todas. E ele trabalha com fé também, porque se você crê nisso, aí o diabo tem acesso à tua vida. Ele trabalha trazendo enfermidade, né? Ele joga aquela enfermidade para ver como é que você vai reagir. Se você guardar aquela enfermidade, essa minha dor, essa minha enfermidadezinha, você está crendo no poder daquela enfermidade. Então o diabo trabalha com fé também. A fé na malignidade, a fé na enfermidade, a fé na má sorte, a fé na miséria, a fé nas coisas ruins, irmãos. Na destruição. Não gaste o seu tempo e não fique crendo nas mentiras de Satanás. Creia na palavra do Senhor, porque o que ela diz é isso que você é. O que ela diz que você tem é isso que você tem. Amém? Ela diz que você é filho de Deus, ela diz que você é justiça de Deus, a palavra de Deus diz que Deus te ama, a palavra de Deus diz que Jesus nunca vai te abandonar, a palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço para que você não tenha enfermidade, a palavra de Deus diz que Deus é bom e nele não há sombra de variação e tudo que é bom vem dele. A palavra do Senhor diz que ele já nos deu como fruto do Espírito dentro do nosso coração alegria, benignidade, bondade, mansidão, amor. Tudo isso está dentro de você. A palavra do Senhor diz que você que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. A palavra do Senhor diz que você não será atingido com praga nenhuma, que mesmo que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra do Senhor diz que Ele deu ordem aos anjos para te guardar. A palavra do Senhor diz que Ele te ama. A palavra de Deus diz que tu és a menina dos olhos dele. A palavra de Deus diz que Ele tem uma aliança com a igreja. A palavra de Deus diz que Ele é bom e que Ele te ama e que não vai deixar faltar bem algum para aqueles que o servem. É isso que a palavra de Deus diz. Então, em vez de estar acreditando no que o diabo diz, creia na palavra do Senhor. Amém? Ele é santo. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama e não vai deixar faltar nada na nossa mesa, não vai deixar nada nos tocar, não permitirá, Ele não permite, a Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esse é um direito teu que de mim procede, diz o Senhor, está escrito lá em Isaías. Quando eu digo palavra arma forjada, irmãos, qualquer arma forjada, armadilha de Satanás, armadilha de endemoniados, palavra de maldição, feitiçaria, o que for, irmão, nenhuma arma forjada prosperará
prosperará contra os filhos de Deus, porque nós somos eleitos de Deus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cobre, irmãos, ele cobre a tua vida. Tu és protegido, protegida de Deus, mas você precisa entender que você precisa crer. E as pessoas dizem, mas Deus é soberano, Ele já sabe, e por que Ele não me protegeu tal dia, tal hora, tal dia? E você estava crendo? Você tinha recebido? Ou a luz que a Bíblia diz no Salmo anterior brotou agora que você está ouvindo essas palavras, hein? Porque as pessoas pensam que Deus vai fazer algo independente da fé delas. Isso não é verdade, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A proteção do Senhor só se manifesta na sua vida quando você crê, irmãos. As verdades da palavra só se manifestam na sua vida quando você crê. Isso é fé. A fé tem uma atitude correspondente, irmãos. Você tem que crer, você tem que falar o que você crê, irmãos. Então é porque Deus é fraco? Não, não é Deus é fraco não, irmão. Mas nós estamos aqui, como Fabiana disse ontem no culto de oração, nós somos de Deus cooperadores, irmãos. Nós cooperamos. Jesus é o cabeça, está assentado à direita de Deus, e nós somos o corpo. Nós andamos juntos. Deus lança a sua palavra e nós cremos e confessamos, e aí as coisas acontecem, porque nós estamos em terreno inimigo, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, nós somos embaixadores do Senhor, irmão. Você precisa crer, nós temos uma conexão. O Salmo fala de intimidade, nós temos conexão, nós estamos conectados em íntimo relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. E creia nisso, irmão. Creia nas palavras do Senhor, e tudo vai prosperar na sua vida. Vai dar tudo certo se você crer e confessar aquilo que você diz crer. Então você tem que crer no que está escrito na palavra. Amém? Tem que crer no que está escrito na palavra. É fanatismo. Fanatismo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está num leito de enfermidade, quando você está nas portas da morte, quando você está numa miséria, quando você está numa falência, quando você está em dificuldades, nenhuma dessas pessoas que tem esse tipo de opinião e acha que você é um fanático vai ajudar você. Mas o Deus Todo-Poderoso vai intervir, porque tem situações que somente o sobrenatural, o Deus do impossível, pode resolver, irmãos. E para um Deus impossível existe a palavra mais do que possível, mas um Deus dos impossíveis existe uma palavra que atinge os impossíveis, e o que de Deus se manifesta através da sua palavra. Então quando você crê e confessa a palavra, o poder de Deus se manifesta. Quando você crê e confessa a palavra do Senhor, a glória do Senhor vem despedaçando tudo aquilo que precisa ser despedaçado. Quando você crê e confessa a palavra, a unção do Espírito Santo vem para despedaçar o jugo, para trazer a libertação, para mudar a nossa vida, irmãos. Creia nas verdades da palavra. Creia. Nós estamos na nova aliança, irmãos. Essa é uma aliança superior. Hebreus diz que a nossa aliança é uma superior aliança ao do tempo do Velho Testamento, e também baseada em superiores promessas. As superiores promessas estão na nova aliança, irmãos. Tem gente que fica dizendo, eu queria viver no tempo de Elias, de Eliseu. Não queira não, que a situação deles era pior do que a nossa, irmão. Mas havia milagres e tal. Mas, irmãos, o Espírito Santo hoje habita dentro do seu coração. Ele habita, naquela época não habitava, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o sacerdote e sobre o rei, agia, fazia aquele milagre todo, mas, irmãos, ele não permanecia, porque era impossível, eles eram pecadores, eles precisavam matar aqueles animais para poder cobrir o pecado. Somente quando o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, veio e pagou o preço pelo pecado, e tirou o pecado do mundo, tirou esse pecado da nossa vida, irmãos, foi que nós podemos nos tornar filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós somos filhos, irmãos. Não fica pensando que você não tem sorte, que nada na sua vida está funcionando. Simplesmente creia na palavra. Não creia nas mentiras de Satanás. Creia na palavra de Deus. Amém? Está dado o recado do Senhor. Salmos 97, 98 e 99. Pratica essa palavra, irmãos, porque graça e paz
são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, conforme está escrito lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Graça e paz são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Nós lemos alguns salmos agora, recebemos algumas ministrações da parte de Deus, então aprendemos mais, temos mais conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra.